do item selecionado. É a mesma coisa que clicar com o botão direito do mouse sobre um ícone, ele exibe o menu suspenso, e nesse menu suspenso lá temos um item chamado propriedades. Então, o item propriedades exibe características do ícone selecionado. Por exemplo, o nome do arquivo, sua extensão, o tamanho, a data que foi criado, a data que foi modificado, a data que foi acessado pela última vez, em que pasta, em que disco se encontra determinado ícone. Alt mais F4 fecha o item ativo ou sai do programa ativo. O Alt F4 permite fechar um programa, enquanto Ctrl F4, que se encontra também aqui no nosso slide, Ctrl F4 permite fechar o documento ativo em programas que permitem vários documentos abertos simultaneamente. Novamente, tenho que atentar para essas duas teclas de atalho, porque também cai muito em prova. Alt F4 pode ser confundido com Ctrl F4. Enquanto o Alt F4 fecha programa, o Ctrl F4 fecha documentos. Exemplo, lá no Word, onde o programa Word permite que você abra vários documentos ao mesmo tempo. Alt mais Enter exibe as propriedades do objeto selecionado. E Alt mais barra de espaços abre o menu de atalho para a janela ativa. O menu de atalho, também chamado de menu suspenso, que a gente geralmente aciona com o botão direito do mouse. Alt mais Tab alterna entre itens abertos, e Alt mais ESC percorre os itens na ordem em que foram abertos. Essas duas teclas de atalho também caem muito em prova, porque permitem alternar entre tarefas em execução. Por exemplo, eu abro a janela do Word e depois eu abro a janela do Excel. Quando eu aperto o Alt Tab, ele vai passar da janela do Word para a janela do Excel. Mesma coisa ocorrendo com o Alt ESC, só com uma diferença. O Alt ESC ele vai percorrer as janelas abertas, só que na ordem em que elas foram inicializadas. E, finalmente, o F4 exibe a lista da barra de endereços em meu computador ou no Windows Explorer. Porque lá no meu computador e no Windows Explorer nós temos a barra de ferramenta endereços, que exibe o caminho que o usuário percorreu, exibindo discos, pastas e subpastas. Painel de controle, outro componente do Windows. Fornece opções para personalizar a aparência e funcionalidade do computador. Também permite adicionar ou remover programas e configurar conexões de rede e contas de usuário. Então, aqui nós temos um exemplo da pasta painel de controles. E os principais componentes, aqueles que nós observamos cair muito em prova, estão aqui. O adicionar hardware, que ele irá ativar o plug and play e vai verificar se tem algum dispositivo periférico novo a ser adicionado pelo sistema, como teclado, mouse, impressora, placa de fax mode e etc. O outro item ao lado dele, também muito importante, que cai em prova, o adicionar ou remover programas. Permite que o usuário inclua, instale e desinstale programas do computador, como também os próprios componentes do Windows, como aqueles listados anteriormente. O Internet Explorer, o Outlook Express, o Paint e aí por diante. Atualizações automáticas, permite que o Windows ative essa área para que, em contato com a internet, ele faça atualizações de seu sistema. Barra de tarefas e menu iniciar permite que configure as opções da barra de tarefas do Windows, onde se encontra o botão iniciar, a barra de ferramentas e a área de notificação, e permite configurar o menu iniciar, que foi exibido por nós.
central de segurança, eu irei falar mais adiante dele, detalhadamente, e firewall do Windows. Novidades de segurança da central de segurança. Use a central de segurança para verificar as configurações de segurança e saber mais sobre como melhorar a segurança do seu computador, com o firewall do Windows, as atualizações automáticas e o software antivírus. Então, são estas as opções que o Windows permite que o usuário configure para dar segurança ao seu trabalho e à navegação com a internet. Então, nós temos 3 opções. Neste exemplo, apenas uma está ativado, que é o firewall. Aqui fala que o firewall do Windows está ativado e ele ajuda a proteger o computador contra vírus e outras ameaças de segurança, como uma invasão de seu sistema. Atualizações automáticas, nesse exemplo, está desativado e ela permite que o computador fique com todos os arquivos atualizados, os arquivos de configuração do Windows, do sistema do Windows. E proteção contra vírus não foi encontrado. Quando o usuário instala um antivírus, ele ativa automaticamente, podendo o usuário desativá-lo, que não é aconselhado. Então, nós temos essas 3 opções na central de segurança, que é uma novidade do Windows XP. O firewall do Windows fica habilitado por padrão e ajuda a proteger o computador contra vírus e outras ameaças à segurança, como invasores que podem tentar acessar seu computador pela internet, como já foi dito. Atualizações automáticas. O Windows pode verificar regularmente se há atualizações importantes mais recentes para o seu computador e pode instalá-las automaticamente. Isto não quer dizer que o Windows vai passar de uma versão para outra. Para você passar da versão XP para a versão Windows Vista, você tem que adquirir a atualização desse sistema. Apenas vai atualizar a versão que você comprou, a que está instalada em seu computador. Essa informação é importante. Proteção contra vírus. As configurações de segurança aprimoradas avisam sobre vírus e outras ameaças à segurança que podem se espalhar pela internet. O Internet Explorer pode bloquear determinados recursos do site e enviar um aviso para que você possa decidir se é seguro continuar a navegação ou não. Por isso que é importante que o usuário instale um antivírus e que esse antivírus esteja atualizado. É importante não só instalar, mas fazer atualizações no sistema. O bloqueador de pop-ups do Internet Explorer permite que você impeça a maioria das janelas pop-up que alguns sites exibem no navegador sem a sua permissão, dando mais controle à navegação. Então, nós podemos bloquear e desbloquear as janelas com propagandas que determinados sites colocam no ar. No Outlook Express, que é o correio eletrônico, as configurações de segurança aprimoradas ajudam a identificar e excluir os anexos de e-mails potencialmente prejudiciais que podem conter vírus. Então, quando você recebe um e-mail, não só de pessoas desconhecidas, como também de conhecidos, e o sistema, por cautela, achar que ali contém algum malware, ou seja, algum tipo de arquivo que irá danificar seu sistema, ele bloqueia, não permitindo que ele seja aberto pelo usuário. Então, desta forma, nós concluímos a parte sobre o Windows, que cai em prova de concurso. Perceberam que foi uma forma resumida, visto que eu foquei o que está mais caindo em prova de concurso relacionado a Windows. No próximo encontro, nós iremos resolver questões de concurso recente sobre este assunto estudado. Questão número 1, TRE do Amapá. Para apagar um arquivo sem que o mesmo seja armazenado na lixeira do Windows XP, deve-se selecionar o arquivo
Alternativa A, pressionar a tecla Ctrl, teclar Delete e confirmar. Alternativa B, pressionar a tecla Shift, teclar Delete e confirmar. Alternativa C, teclar Delete e confirmar. Alternativa D, clicar com o botão direito do mouse, escolher Excluir e confirmar. E a alternativa E, clicar com o botão esquerdo do mouse, escolher Excluir e confirmar. Bem, existem 5 formas de se excluir um arquivo no Windows. Pode ser através da tecla Delete, pelo teclado. Pode ser através do botão direito do mouse, escolhendo a opção Excluir. Podemos arrastá-lo para a lixeira, e entre outras. Só que ele não está pedindo aqui para simplesmente apagar o arquivo e jogar para a lixeira. Ele pede para que ele não seja jogado na lixeira, ou seja, que o arquivo seja apagado definitivamente, permanentemente. Então, nós aprendemos durante o curso que nós utilizamos, nesse caso, uma tecla de atalho chamada Shift. A tecla Shift mais a ação, ou seja, Delete ou o botão do mouse, faz com que o arquivo seja apagado definitivamente. Então, a resposta é a alternativa B de bola. Questão 2. TRE do Amapá. Para organizar todas as janelas abertas na área de trabalho do Windows XP, deve-se clicar com o botão direito do mouse em. Então, para responder essa questão, ele está solicitando que o usuário organize as janelas que se encontram abertas na área de trabalho ou desktop do Windows. Isso a gente faz através da barra de tarefas, que é a barra que se encontra na parte inferior da tela da área de trabalho. Então, a alternativa A fala sobre uma área vazia da barra de tarefas e selecionar o tipo de organização desejada. Com certeza é a resposta número A, porque o item B fala sobre uma área vazia da barra de ferramentas. Barra de ferramentas é uma barra que se encontra na barra de tarefas. A barra de ferramentas é composta de botões de atalhos para programas, pastas e arquivos. A alternativa C fala que cada tarefa aberta na barra de tarefas e selecionar o tipo de organização desejada. Nós não iremos acionar cada tarefa, e sim apenas a barra de tarefas. Como também a alternativa D fala de clicar em cada tarefa. E a alternativa E fala sobre clicar numa área vazia da área de trabalho. Clicando numa área vazia com o botão direito do mouse, irá abrir o menu suspenso, onde tem a opção de propriedades, que irá configurar a área de trabalho, mas não irá organizar as tarefas em execução. Então, novamente, a resposta correta é a alternativa A. Questão 3, TRE do Ceará. No sistema operacional Windows, o conceito de arquivo não é representado por. Então, aqui fala sobre conceituação de sistema operacional, conceituação de arquivos em sistema operacional. Alternativa A, um programa adicionado na pasta de programas. Alternativa B, um documento de trabalho gravado na forma de texto. Alternativa C, um banco de dados no disco rígido. Alternativa D, uma planilha eletrônica contendo fórmulas de cálculo. E a alternativa E, um atalho exibido na área de trabalho. Nós aprendemos que arquivo é um conjunto de informações do mesmo tipo. O arquivo pode representar um programa, um documento, um texto, um banco de dados, uma imagem, um som, etc. Agora, essa questão foi uma pegadinha, porque a alternativa D fala sobre uma planilha eletrônica. Planilha eletrônica nada mais é que uma folha de dados que faz parte de um arquivo
documento do Excel. Quando a gente cria arquivos no Excel, nós não estamos criando a planilha, e sim um conjunto de planilhas. No Excel, o arquivo documento é chamado de pasta de trabalho. E essa pasta de trabalho contém 3 planilhas no modo básico, onde o usuário pode adicionar e remover planilhas. Então, a pegadinha se encontra no item D, é a resposta, visto que ele quer saber o que não representa arquivo. Questão 4. TRS Ceará. Um atalho de arquivo, quando excluído da área de trabalho do Windows, alternativa A, altera a pasta em que o arquivo associado foi gravado. Alternativa B, altera o conteúdo do arquivo associado. Alternativa C, exclui a cópia do arquivo associado. Alternativa D, elimina a cópia da pasta em que o atalho foi gravado. E a alternativa E, elimina o ponteiro para abrir o arquivo associado. Nós aprendemos durante as aulas que atalho de arquivo nada mais é que um caminho para se chegar com maior rapidez ao arquivo desejado, sendo ele pasta, programa ou documento. Se ele é apenas um caminho, ele não é uma cópia. Podemos eliminar o item C e o item D, visto que falam de cópias. E também ele não irá alterar conteúdo do objeto de destino. Também não pode ser nem letra A, nem letra B. Sobrando para nós a alternativa E, visto que atalho é um ponteiro, ou seja, ele indica, ele aponta o arquivo de destino. Resposta, então, letra E. Questão de número 5, TRE de Sergipe. Não é um componente exibido na barra de tarefas do Windows XP. Então, nós aprendemos que a barra de tarefas é aquela barra que se encontra na parte inferior da área de trabalho, que pode ser movido para os 4 cantos da tela. E ela é composta do botão Iniciar, e nele se encontra o menu Iniciar. É composta de barras de ferramentas, que são barras compostas de botões de atalhos. É composta de área de notificação, que exibe os programas em execução e notificações para o usuário. Então, a alternativa A está correta, porque nós temos lá o menu Iniciar. A alternativa B também, só não temos lá a alternativa C, que é a área de transferência. Esta área de transferência é uma área da memória RAM, que permite que o sistema operacional armazene temporariamente dados que foram copiados pelo usuário. Por exemplo, o usuário pode selecionar dados de uma planilha eletrônica do Excel e copiar para um documento do Word. Então, neste caso, o sistema operacional utiliza a área de transferência para fazer essa intermediação, copiar dados de um programa para outro. A alternativa D está correta, existe barra de ferramentas, e a alternativa E também, porque são várias as barras de ferramentas que se encontram na barra de tarefa, e uma delas é a barra de ferramentas chamada de inicialização rápida, que inclusive é a barra de ferramenta padrão, que exibe ao lado do botão Iniciar. Então, resposta, letra C. Questão 6, TRE do Rio Grande do Norte. No sistema operacional Windows, letra A, editar, copiar e editar, recortar tem a mesma função de copiar o texto de um local para outro? Claro que não, porque editar, copiar, copia. Editar, recortar, recorta.